Joias opacas, pedras sem brilho. O que aconteceu? Como resolver? Olá pessoal, eu sou o Márcio da Elegância Joias e no vídeo de hoje vamos falar sobre esse tipo de problema que é bem comum de acontecer e muito fácil de resolver. Então, por que as joias escurecem? Tanto joias em ouro amarelo, joias em ouro branco, joias em ouro rosé, prata, semijoias e bijuterias. Todas elas podem escurecer? Sim, infelizmente todas elas podem escurecer. Vamos começar pelo ouro amarelo, né? O que pode estar por trás do escurecimento do ouro amarelo? É comum você usar uma peça de ouro e ela escurecer? Não, não é comum. Mas se você for perceber em detalhes, em algumas joias de ouro amarelo, que tem algumas fissuras, que tem alguns risquinhos, que tem alguns frisos, e esse friso teve contato com algum perfume, algum creme, composto desse creme, desse perfume ou dessa loção, podem sim estar oxidando essa região. E como assim oxidando? Ela ficaria escura? Não, ela não fica escura. Ela vai ficar com uma tonalidade arrosada, uma tonalidade um pouquinho roxa. Geralmente é o que acontece com o ouro amarelo. E é bem simples de resolver. Resolver em casa. Vamos falar do ouro branco. O que acontece com o ouro branco? Ela fica dessa forma também? Pois é, com o ouro branco ela já acontece um pouco diferente, né? Ela pode estar com uma coloração um pouquinho mais escura, que também é fácil de resolver. Mas no ouro branco é bom analisar alguns detalhes. Por exemplo, a superfície de ouro branco, a joia feita em ouro branco, como se sabe, não existe ouro branco extraído da natureza, né? Então, é uma liga metálica que você deixa ele branco. Então, o acabamento final do ouro branco é o aplique de ródio. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Você fabrica a joia em ouro branco e para dar o toque final, a cereja do bolo, você aplica um banho de ródio nessa peça. A peça que é toda em ouro branco, ela vai ter um banho por imersão. E as peças que tem alguns detalhes em ouro branco, vai ser só um aplique. Exatamente naquele detalhe que a pessoa quer que fique branquinho. Muitas vezes você tem um anel em ouro amarelo, cravejado com diamantes, e a pontinha das garras são pontinhas brancas, se você for perceber. Aquelas pontinhas receberam um aplique de ródio. Então, voltando para a joia em ouro branco, por imersão, caso ela venha escurecer, ficar escurinha, com pontos escuros, é bom analisar. Por quê? Porque pode ser que a película de ródio aplicada esteja saindo e aí ela começa a mostrar a cor do ouro original. Por quê? O ouro branco é o ouro amarelo banhado de ródio? Não. Ele recebe uma liga e ele fica quase branco. Fica quase branco. Só que para dar aquele branco brilhoso, aquele branco bonito, aplica-se essa camada de ródio, esse banho de ródio. Agora vamos falar da prata. A prata é um pouco diferente, ela tende a escurecer muito mais rápido. Por experiência de vocês aí, quem possui prata sabe que a prata pode estar escurecendo bem rápido. Ou não sabe dessa informação. Muitas vezes as pessoas compram um colar de prata, um brinco de prata, e logo em seguida esse brinco de prata começa a escurecer. Aí vem a dúvida, nossa, será que eu comprei gato por lebre? Não, não necessariamente. Claro, tem que analisar se você comprou numa loja de confiança, se você comprou de alguém que tenha procedência. Você pode ter comprado uma coisa que não é prata? Sim, claro que pode. Mas se você comprou de uma loja que tem procedência ou comprou de algum amigo que tem procedência e você confia, a prata sim pode estar escurecendo. Agora, por que a prata escurece? A prata é muito comum escurecer. Em algumas pessoas ela tende a escurecer mais rápido, em outras ela tende a escurecer um pouco menos. Aí a pessoa usa um colar de prata por um determinado período, ou um anel de prata, e vai para a academia, né? A pessoa corre, e aí transpira, e depois ela percebe que a prata ficou com algumas manchinhas escuras, a parte que estava em contato no pescoço ali, na parte de cima, essa região aqui, geralmente na lateral, ela começa a escurecer. Eu falo isso porque isso já aconteceu comigo, eu usando uma corrente de prata, eu fui fazer uma corrida num parque e depois eu percebi que essa lateral aqui escureceu mais do que a parte que estava em contato aqui na frente. Existe uma explicação técnica para isso e existe outras explicações que eu vou estar falando delas também aqui. Por exemplo, uma explicação
técnica da prata seria basicamente o seguinte. O dióxido de enxofre, que ele reage muito bem à prata. E o dióxido de enxofre, ele está disponível no nosso ambiente, na poluição. Na poluição, no ar que respiramos, nos gases que respiramos no nosso dia a dia, infelizmente você tem dióxido de enxofre. Ele é liberado na queima de motores de combustão, né? Motores dos carros, a gasolina, é liberado também dióxido de enxofre. Então vamos lá, como é que ele chega até a prata e como é que ele escurece a prata? Tecnicamente falando, você transpira, basicamente no suor você tem água e sais minerais. Um desses sais serve como condutor principal, que seria o cloreto de sódio. Então você tem a água e você tem um dos sais minerais, que seria o cloreto de sódio. Quando a sua corrente em prata recebe essa mistura, então ela mostra para o dióxido de enxofre que está preparada a escurecer. Aí o dióxido de enxofre reage muito melhor nessa questão. Água, cloreto de sódio e dióxido de enxofre. Esses são os elementos principais aí para você estar escurecendo a sua joia em prata. Ah, Márcio, mas tem casos que eu uso a corrente em prata, sempre transpirei e ela nunca escureceu. Ah, tudo bem. Eu acredito que tem outros fatores também que venham a escurecer a prata, né? E venha a não escurecer a prata. Por exemplo, eu já atendi clientes na loja que ele chegou com uma corrente escura, mas bem escura. E ele me disse que foi um médico que recomendou. O médico recomendou essa corrente para ele porque ele estava com excesso de ácido úrico e a prata ajuda a diminuir esses índices de ácido úrico. Eu não sei se tem algum embasamento científico, eu não pesquisei sobre isso, não conversei com nenhum médico sobre isso, se realmente isso é verdade, que a prata atrai e diminui índices de ácido úrico no organismo. E medicamentos também. Medicamentos que a pessoa está tomando, ela pode escurecer sim a prata. Há um tempo atrás foi uma cliente à loja e ela disse que estava tomando medicamento para tratar de uma infecção, tratar de um problema que ela estava tendo na época. E aí ela falou que esse medicamento escurecia muito as joias em prata dela. E aí ela pegou um colar, uma corrente em prata, que eu tinha feito um polimento, e aí colocou no pescoço e ela falou, olha, daqui a 1 hora no máximo eu volto aqui e você vai ver como que ela mudou de cor. Pessoal, impressionante. Em 1 hora ela voltou para a loja e a corrente estava bem escura, irreconhecível. Ela saiu da loja branquinha e em 1 hora a corrente voltou bem escura. Então assim, medicamentos também podem escurecer, isso aí é por experiência própria. Agora o ácido úrico, voltando, repetindo, frisando bem, eu não sei se tem alguma ligação científica realmente com isso daí. Agora, a parte técnica, né, real, que o dióxido de enxofre escurece sim a prata. Agora vamos falar da semijoia. A semijoia também pode escurecer? Sim, ela também pode escurecer. E se for uma semijoia com muitas pedrinhas cravejadas e a pessoa usou essa peça, ela está um tempo guardada, é bem comum, além dela escurecer, ficar com manchinhas, ela ter uns pontinhos verdes ao lado dessas pedras. Naquelas garrinhas que seguram as pedras, às vezes próximo das garrinhas você tem uns pigmentos verdinhos. Por que isso acontece? Olha, algumas semijoias acontecem isso, outras não acontecem isso. Eu acredito que seja devido ao componente, ao material utilizado na fabricação dessa semijoia, né? Você pode ter uma série de materiais composto naquela liga, você pode ter uma espessura do banho dado naquela peça, então assim, você fica meio que sem saber o porquê que fica com esses pontinhos verdes. Caso alguém que esteja assistindo aí tenha uma explicação técnica, deixe aqui nos comentários, nos comentários que vai estar também ajudando outras pessoas, né? Através dessa informação disponibilizada, porque disponibilizar informação é sempre bom. Então, aí você tem uma peça em semijoia, com esses pontinhos verdes, e ela está soltando ou está escurecendo. No caso da semijoia, a gente tem que analisar com um pouquinho mais de cuidado, porque ela pode estar escurecendo porque
a película de ouro do banho de ouro está sendo removida, está sendo retirada dali. Com o uso, com o atrito com alguma coisa, é bem comum em anel ele ficar nessa cor na parte de baixo. Quem tem anéis de semijoia, não sei se vocês já perceberam, que a parte de cima do anel está perfeita. A parte de baixo do anel começa a ficar mais escura, começa a perder aquele dourado bonito, ou aquele prateado bonito. Por que que isso acontece? Com o atrito do dia a dia, você vai dirigir o carro, você vai abrir uma maçaneta de uma porta, então essa parte de baixo aqui você tem muito atrito. Em cima de uma mesa, você vai pegar alguma coisa, vai segurar em alguma coisa, então essa parte aqui, como ela tem muito atrito, ela acaba soltando essa película mais rápido. Isso vale para anéis em ouro também. Se você for perceber o anel em ouro que você tem, que você usa com muita frequência, você vai perceber que a parte de baixo dele é bem mais arranhada que a parte de cima. Lembrando que o ouro não vai escurecer nessa parte de baixo, né? Ela só vai ficar com mais arranhões. Na semijoia, esses arranhões acabam removendo a película de ouro aplicada na sua produção. Agora vamos falar da bijuteria. A bijuteria já é um caso mais delicado, é uma joia que você precisa ter muito mais cuidado em analisar se ela está escurecendo ou não. A semijoia ela recebe um banho de ouro, algumas com um banho mais grosso, mais espesso, outras com um banho mais fininho. A semijoia, ou seja, a bijuteria, ela recebe, bum, só um susto. Ela recebe um susto de banho, o pessoal chama tecnicamente de flash. Ela recebe um flash em ouro, que é só uma leve camada, uma superfície bem fina. Até porque, se aumentar muito a superfície, vai deixar a peça bem mais cara, a preço de uma semijoia. E aí fica inviável, né, em relação a custo-benefício, você comprar uma bijuteria. E esses pontinhos verdes pode acontecer em bijuteria? Também pode acontecer em bijuteria. Só que neles a gente tem que um cuidado superior, uma análise muito mais detalhada em como realizar esse tipo de reparo, que vamos falar em seguida. Estamos esquecendo das pedras. Por que as pedras perdem o brilho? As pedras podem perder o brilho por várias razões. Vamos à primeira delas, maquiagem. Sim, ela pode perder o brilho devido à maquiagem. Segundo item, banho. Não sugiro tomar banho com suas joias, que ela também pode perder o brilho das pedras. Piscina, também pode acontecer. Banho de mar, vou para uma praia, vou usar minha joia, minha semijoia, e também ela pode perder o brilho nesse tipo de atividade. Então vamos lá, por que ela pode perder o brilho com maquiagem? Vamos lá, você colocou a sua peça, o seu brinco, o seu anel, e você vai se maquiar. O contato com perfume, o pó da maquiagem, algum outro item utilizado, pode estar sendo depositado em cima da pedra, e com o tempo esse acúmulo de maquiagem, esse acúmulo de resíduos acumulado, depositado em cima da pedra, ou seja, em cima da joia, né? Ela pode perder o brilho. A pedra vai perder o brilho e a joia vai ficar opaca. Isso também pode estar acontecendo. Na piscina, no banho, você vai tomar um banho no chuveiro. O shampoo, o sabonete utilizado, o creme, o condicionador, também pode fazer com que ela perca o seu brilho e o metal em si fique opaco. No banho de piscina, mesma coisa. Ah, mas no banho de piscina você não tem shampoo, você não tem sabonete. Sim, mas na piscina geralmente as pessoas usam uma loção, um creme, você pode usar um protetor solar, você pode usar um bronzeador. E em alguns casos, se você for perceber na piscina, você vê que se for uma piscina de um clube muito cheia, alguma coisa assim, você percebe que tem uma oleosidade em cima daquela água. Muitas vezes, se for um clube muito grande, muito movimentado, que eles esvaziam a piscina para manutenção, para limpeza, você vê que a borda da piscina tem um acúmulo de uma oleosidade. Essa oleosidade depositada em cima das suas joias, ao longo do tempo, pode deixar a sua peça opaca e as pedras sem brilho. Na água de mar, a mesma coisa. Ah, mas o oceano é muito maior do que uma piscina.
Sim, é muito maior, mas nele também tem poluição. Você tem poluição no mar, você tem bronzeadores, você tem condicionadores, você tem protetor solar. Tudo isso também vai deixar a sua peça opaca e vai deixar as suas pedras sem brilho. Ah, Márcio, mas eu não posso usar minha pedra para tomar um banho de piscina, porque eu tenho uma semijoia tão bonita, mas eu não posso utilizar numa piscina, eu não posso utilizar numa praia. Pô, eu comprei uma semijoia, uma joia para quê então? Eu quero usar a peça. Não tem problema nenhum, você vai usar a sua peça. Desde que, para ela não perder, não ficar opaca e as pedras não perderem o seu brilho, alguns cuidados básicos você vai estar aprendendo agora para estar deixando a sua joia bonita por muito mais tempo. Então, agora vamos falar da limpeza. O que podemos fazer para deixar a joia sempre bela, como tem que ser? Você pode fazer uma limpeza diária, você pode fazer uma limpeza periódica, e você pode fazer uma limpeza anual. Vamos lá na limpeza diária. Poucos fazem essa limpeza diária porque pode ser chatinha, mas você pode ter alguns cuidados no seu dia a dia para deixar a peça sempre bonita. Vamos lá. Você saiu, foi para o trabalho e aí tomou uma chuva. Você está usando os seus brincos em ouro ou semijoias ou bijuterias. Então eu sugiro que quando chegar em casa e você for tirar essas peças, verifique se ela ainda tem resíduo de água, se ela ainda está molhada, e eu oriento secar. Passar uma flanelinha macia, ou mesmo um papel toalha. E melhor ainda, se você tiver um secador para tirar todo o excesso de água da peça, é uma boa dica para você estar fazendo uma manutenção diária. A segunda dica, ela pode ser periódica. Periódica de quanto em quanto tempo? Não sei, depende do uso constante que você tem daquela peça. Às vezes a pessoa tem uma vasta coleção aí de semijoias, de joias ou de bijuterias, e aí você tem um revezamento. Você pode estar usando um brinco hoje e você voltar a usar esse brinco novamente daqui a 15, 20 dias. Então, nesse caso, eu não sugiro você fazer uma manutenção mensal. Mas caso você tenha peças de giro que você usa muito, aí eu sugiro você fazer mensal, para ela não estar perdendo o brilho. E a outra seria na parte de longa. Vamos lá, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, uma vez por ano, né? Você pode também estar utilizando. Então vamos voltar para os cuidados que você vai ter periódico. Decidindo a periodicidade que você vai ter de cuidado com essa peça, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou de 4 em 4 meses, você vai precisar de alguns itens para estar fazendo uma limpeza legal. Então vamos lá. Dois potinhos plásticos, de alumínio, de inox, de vidro, você escolhe o que você tiver em casa. 2 potinhos. Um detergente neutro, de preferência de coco. Eu testei com outros, mas eu vi que o de coco ela tem um resultado bem melhor. Uma escova de dente bem macia. E um pouquinho de amoníaco, que também é um desengordurante poderoso. Então vamos lá. Você aquece essa água. Mas qual temperatura que você vai aquecer? Você coloca numa vasilha que você vai ao fogo, essa vasilha vai ao fogo, e você vai aquecer essa água. Qual temperatura? Uma temperatura que você consiga ficar com o dedo dentro, porque ela vai estar ali entre os 50 a 60 graus. Então a água ficou morninha, você consegue deixar o dedo dentro sem se queimar, ela está no ponto, tá? Você coloca, despeja ela nesse recipiente. E quantos ml de água, Márcio? Ah, você pode colocar, acho que 300 ml, 200 ml, vai depender da altura da peça que você vai estar utilizando. Às vezes é um anel alto, e aí você vai colocar... O ideal é que o nível da água cubra toda a peça. Às vezes 200 ml resolve, às vezes 400 ml resolve, às vezes 500 ml resolve. Aí você vai tomar a decisão. Lembre-se, o nível da água, o volume da água tem que ultrapassar a superfície da joia, ou seja, ela tem que ficar toda submersa. Nessa água, você vai colocar o detergente. Qual a quantidade de detergente? O suficiente para fazer espuma, porque a espuma é bem interessante para ela levantar os resíduos depositados nessa joia, essa espuma.
E o amoníaco, aonde entra? Nessa solução. Você coloca para 300 ml de água, você pode colocar, é um vidrinho de amoníaco que vende de mercado, desse tamaninho aqui, ele tem uma tampinha bem pequena. Então coloca ali de 3 a 4 tampinhas de amoníaco nessa água, que ela vai estar potencializando aí a remoção de sujeiras. E agora como vamos lavar? Você pega uma escova de dente, pode ser uma escovinha de dente mesmo, de cerdas macias, e aí você coloca essas joias de molho dentro dessa solução e deixa ali 1 minuto, mais ou menos. Você pode deixar 1 minuto e você tira essa peça e começa a esfregar. Esfregar com a escovinha. Esfrega toda a peça. Toda a parte da frente, toda a parte de trás, aquela parte onde vai o pino na orelha aqui, você esfrega bem ali atrás porque ali acumula muito resíduo. Você esfrega bem aquilo ali, bate com a escovinha em cima da peça. Quando você bate, as cerdas da escova, ela costuma penetrar mais naquelas cravações, naquelas garrinhas aquelas garrinhas que seguram as pedras. Então você bate, dá umas batidinhas bem de leve em cima, delicadamente, né? Você vai dar umas batidinhas com a escova em cima dessa joia. E aí ela vai estar removendo essa sujeira. E depois, com o outro potinho com água limpa, você vai enxaguar o seu brinco. Ah, Márcio, eu queria colocar debaixo da torneira e tal. Sem problema, pode colocar debaixo da torneira também. Eu até recomendo, mas se você for colocar debaixo da torneira, eu recomendo que você coloque uma peneirinha. Uma peneirinha bem fininha mesmo. Por que colocar uma peneirinha? Caso caia alguma pedra da sua joia, da sua semijoia, ela vai ficar retida na peneira. E aí você vai procurar uma mão de obra especializada para fazer essa cravação dessa pedra, desse diamante ou desse zircônia, e aí você já vai ter a pedra, você não vai ter o custo da pedra, você vai ter só que pagar a mão de obra o custo da cravação que a pessoa vai cobrar para cravar essa pedra. Então eu oriento que você tenha um potinho. Caso não tenha um potinho e tenha uma peneira bem fininha, coloque debaixo da torneira, que dessa forma, debaixo da torneira, você vai conseguir tirar bem o sabão. E o sabão não pode... Você tem que ter certeza que, quando você terminar de lavar, a sua joia esteja 100% livre de qualquer resíduo de sabão. Né? Então vamos para a terceira, a limpeza mais profunda, a limpeza que você vai fazer uma vez no ano. Basicamente você vai utilizar os mesmos itens, só vai acrescentar mais um. Então vamos a eles. 2 potes, amoníaco, um detergente de coco, a escova de dente de cerdas macias e eu sugiro uma sabão em barra de coco. Então vamos lá ao uso desse sabão em barra de coco, que é para dar uma potencializada nessa limpeza. Então como seria? Basicamente é o mesmo processo que eu citei o anterior. Você vai aquecer a água por volta de 50 a 60 graus, água morninha, que você coloque o dedo dentro e não queime o dedo, você consiga ficar com a mão dentro dessa água. Você vai adicionar o detergente, vai adicionar o amoníaco, você pode até potencializar um pouco mais esse amoníaco para 4 tampinhas, para ficar mais poderosa essa solução. E aí você coloca as peças de molho. Por 1 minuto? Não, aí eu recomendo deixar por uns 2 minutos, para ela agir bem naquilo dali. E quando você tirar esse brinco para passar a escovinha, você pega essa escova e esfrega nesse sabão de coco em barra, até ela começar a levantar uma certa espuminha do sabão em barra. Quando ela começa a levantar a espuminha, é sinal que ela já está absorvendo o sabão de coco nas cerdas. E aí o que você vai fazer? Você vai escovar, conforme no primeiro item, escova toda a peça. Não lembre-se de escovar também frente e verso da peça, a parte de trás onde fica em contato com a orelha, que ele também costuma ter bastante resíduo, esfrega ali atrás, dá umas batidinhas na peça e depois enxágua? Não. Depois você volta para a solução de água morna, deixa ela lá mais um tempo. Você pega o outro brinco, faz essa manutenção conforme você fez a primeira, volta para a peça. E assim por diante, brinco, anéis, correntes. E aí você volta para que você colocou na primeira, repete o processo. Ou seja, vai repetir o processo por 2 vezes. Esfregando, batendo bem delicadamente a escovinha, para você ficar garantindo que as cerdas entram
no meio daquelas fissuras, no meio daqueles filetes que tem muitas vezes em semijoias, muitas vezes em joias, e que ela levante o maior número de sedimento possível, que ela possa estar fazendo uma limpeza bem mais profunda. Então repetiu isso por 2 vezes, hora do enxágue. Como é que você vai enxaguar? Colocando essas peças num pote e lembre-se da peneirinha. Caso tenha peneira, coloque debaixo da água, abra a torneira, peneirinha embaixo para você não perder pedras, e aí lave bem, tire todo o resíduo de sabão. E agora vamos à secagem. Como que você vai secar essa peça? Você pode estar utilizando uma toalha macia, uma toalha de rosto, uma toalha de banho, desde que seja macia. Você pode estar utilizando até um pano de prato limpo, né? Você pode colocar ali em cima para absorver o maior volume de água. Ela vai absorver, seria assim a secagem grossa. Depois você vai fazer a secagem fina. Então o que seria a secagem grossa? Ela vai te dar o volume maior de água, até um papel toalha. Lembre-se, não esfregue a peça com a toalha, não precisa esfregar. Você pode colocar a peça numa toalha, você dobra a toalha em cima e pressiona levemente. Essa pressão leve que você vai estar dando na toalha, ela vai estar favorecendo com que absorva aquela quantidade maior de água que estava depositada na sua peça. Fez isso, coloque ela aberta em cima de uma estrutura, em cima de um lençol, em cima da mesma toalha. Você pode deixar ela aberta ali para ela estar secando naturalmente, ou com a ajuda de um secador, você pode estar também acelerando esse processo. Caso você não tenha um secador disponível em sua casa, deixa ela ali por um período de, não sei, 24 horas talvez. Se o local que você reside é bem seco, há algumas horas a sua peça já está perfeita para estar guardando. Porém, se você está num local mais úmido, não sei, talvez coloque no sol, uma região que você pegue sol, que potencialize aí, que facilite essa secagem. Então é basicamente isso que temos em relação aos cuidados básicos com nossas joias. Nossas não, né? Suas. Porque eu tenho somente uma correntinha e uma aliança. Estava esquecendo desses cuidados com a bijuteria. A bijuteria pode fazer o mesmo procedimento que fizemos com as joias e com as bijuterias? Pois é, com a bijuteria a gente precisa ter um cuidado diferente. Por exemplo, a bijuteria ela não tem pedras cravadas, ou seja, aquelas garrinhas que seguram as pedras, a bijuteria não tem. Geralmente bijuterias ela tem strass. Você tem, vamos falar de strass. Você tem um diamante, você tem a zircônia e você tem o strass. A grosso modo falando, seria a terceira linha, né? Você tem o diamante primeira linha, a zircônia segunda linha e o strass a terceira linha. O strass é muito comum ser utilizado nas bijuterias. O strass ele não tem as garrinhas. O que segura o strass? Cola. Então, quando as fábricas, as indústrias montam as peças em bijuteria, eles passam cola em toda a superfície da peça e colam as pedrinhas. Essa solução de água, com água morna, com o amoníaco com sabão, pode estar soltando essas pedras. Então eu não recomendo esse procedimento para bijuterias. E na bijuteria, muitas vezes tem componentes dela, alguma florzinha, algum detalhe que não pode ser molhado. Então, não sugiro que você utilize as suas bijuterias nesses procedimentos de limpeza. Estava esquecendo dela, ela é muito importante falar. Então é isso, pessoal. Espero que essas dicas sejam úteis para vocês. Comente, se inscreva no canal para estar sempre recebendo nossas atualizações. E é isso aí. Forte abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!